Oi, gente, e eu vim aqui jogar esse jogo aqui junto com vocês. E eu tava vendo aqui nessa máquina que tinha aqui novos brinhotes, eu não sabia. E depois eu fui ver essa base aí e ela tava muito cheia de brinhotes bons, hein? Mas só que eu não quis ligar e depois eu fui lá pra minha base e depois eu peguei uns dinheirinhos, mas só depois que eu fui pegar. E depois, eu tentei fazer amizade com ele pra ver se ele me deixa entrar na base pra mim ver os banhotes. Mas só que ele não deixou, mas tá tudo bem. E também, eu gostaria muito que vocês deixassem o like, se inscrevessem no meu canal, que tá no link aí na descrição. E o meu canal é Bora Léo. Se vocês quiserem ir lá ver, é só clicar em alguma parte aí, porque eu não sei onde que clica, mas olha. E depois, ele ficou tipo assim, sabe, me enchendo o saco, mas não tem problema. Eu tava lá tranquilo, né? E daí depois ele saiu do jogo, mas... E depois eu fui ver se ele tava tão bugado, esse menino aí. E depois eu fui comprar uns brain hots, né? Porque minha base tava vazia, tava tipo assim, limpa. Vocês podem pensar tipo assim, que eu perdi tudo, mas não. Eu fiz o meu primeiro reborn. Pra quem não sabe, essa daí eu tô na minha conta do celular da minha mãe. Mas eu tenho outra conta que ela é muito boa. Eu tenho 3 rebirths, tá, gente? E eu também tenho um Brainhots muito bons. Eu tenho um que vale 20 milhões e outro que tem mais de 100 milhões. Mas eu só tenho 2 Brainhots. Se vocês quiserem me ajudar, me ajudem aí, né? Dando alguns Brainhots bons aí pra mim, porque eu tô precisando, né? Tá, e vamos lá. E depois eu vi que tinha aparecido esse Lirililarila dourado, né? E ele tava valendo um pouquinho só. E claro, né? Como iniciante, eu fui lá pegar, né? E depois eu fiquei olhando a esteira. Eu vi que tinha um Trulimero Trulitina, mas só que ele era muito caro. E depois, no final, vocês vão ver o que aconteceu. Eu peguei um tipo de segredo, sabe? Mas eu não vou contar qual foi o segredo que eu peguei. E depois eu coloquei esses meus brain rods aí na máquina. E depois eu fui ver quantas porcentagens tinha. Porque eu nunca tinha colocado uns brain rods desse na máquina. Nem na minha conta principal eu tinha colocado. Então por isso que eu não sabia o que podia vir. Então eu fui lá, coloquei e depois fui colocando o resto. E depois entrou esse cara aí. E depois eu fui ver o que ele tinha. Mas só que depois eu fui ver que ele não tinha nada. Nem no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro. Mas depois eu continuei colocando os meus playhots, como vocês estão vendo, tá? O pó de ferro, já foi um lirili e um lirili dourado. E agora eu fui buscar aqui um Tentise e ele não era o melhor da minha base, mas quase seria o melhor, tá? E depois eu vi que outro cara tinha entrado, mas só que ele só tinha um talpa de ferro e um bridicos ali. E tinha aparecido um cocofanto elefanto e ele tava mais ou menos alagado. E depois eu fui ver, né? Só depois que eu fui ver que tinha um bridicos, mas depois ele pegou o cocofanto e na hora que ele pegou, ele saiu. E agora que é a hora, apareceu esse cara que ele tinha uma lavaca. E eu tentei ficar camuflada, daí eu pensei que ele tinha me visto, daí eu saí do lugar sem querer. E depois ele me viu e daí eu vi que ele tava vindo com um bastão pra me bater. E depois, a base dele tava quase vindo, e daí depois eu peguei a lavaca dele. E daí eu pensei que ele ia me bater, mas não. Ele deixou me levar, mas depois no final, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas tá, eu vou deixar rolando aí e vocês vão vendo o que aconteceu. Olha, eu pensei que ele ia, né, me bater, porque eu tava pegando o barrote segredo e era o único que ele tinha na base dele, né, gente. E daí eu fiquei parado um pouquinho porque sem querer eu tinha clicado em alguma coisa. E daí eu
tava rolando. E daí eu peguei o dinheiro, né? E olha o que ele fez, ele tentou fazer uma arapuca pra mim. Ele congelou eu na medusa e depois tentou me bater com esse negócio aí do unicórnio. Mas eu não deixei barato, né? Bati nele, tentei pegar o Berhot, mas só que ele não deixava. E daí eu bati nele de novo e depois ele não deixou. E depois eu tentei bater nele, mas só que ele pegou meu Berhot, mas depois eu bati. Depois eu peguei o Berhot, quase. Eu não sei como que essa lapada pegou em mim. Mas depois ele continuou ali pegando, né? Pegando. E depois eu fiz uma coisa que vocês estão muito pressionados.